Hoje então nós Olá, hoje então nós vamos comentar e debater a peça Quem Tem Medo de Virginia Woolf, do escritor, dramaturgo dos Estados Unidos, o Edward Albee. O Antônio vinha dizendo que assistiu, que leu a peça, né, e que assistiu ao filme. Você já havia assistido ao filme? Já conhecia a peça? Já tinha assistido no palco? Como foi, Antônio? Eu assisti no palco, mas eu não me lembrava mais, faz muito tempo. E eu vi o filme ontem, Ah, sim. Pela primeira vez o filme. vi pela primeira vez. Entendi. Eu primeiro entrei em contato com a peça assistindo ao filme, já faz algum tempo. Foi até uma experiência interessante, porque eu, na época, já estava fazendo, né, minhas anotações no Letterboxd, dando estrelas para os filmes, e eu fiquei tão irritado com o filme, tão assim, nossa, perturbado, que eu dei 2 estrelas para o filme, tipo, muito baixo. Qualquer filme porcaria aí de sessão da tarde estava tendo mais estrelas do que esse. Mas aí eu fiquei naquela, gente, mas é tido como um dos grandes filmes, né, da época de ouro de Hollywood, baseado numa grande peça premiada. O que eu não vi nesse filme, né? Por isso até da minha curiosidade em trazer a peça para o clube e fazer a leitura. E aí eu cheguei à conclusão, lendo a peça, que é muito parecida para o filme, né, com o filme, diga-se de passagem, que o efeito do filme é para ser visceral, e da peça também, né? Eu acho que muito da raiva, da perturbação que eu senti naquela ocasião eram propositais, eram sinais de que aquilo era muito bom. E agora eu entendo mais a peça e passei a admirar mais. Você também ficou meio irritado, Antônio, lendo? Achou cansativo? Como foi? Não, eu achei bem interessante mesmo. Sim, Interessante. A gente também vendo o filme entende melhor, né? Porque a coisa de peça, você às vezes não consegue visualizar o movimento dos atores. sim, Aí você vendo o filme, você visualiza muito mais, melhor, claro, né? sim, Porque peça não é uma peça, não é uma obra completa. sim, sim, verdade. Mas você não sentiu, porque o que me acomodou foi isso. O filme é uma gritaria incessante, assim, é muito bate-boca. E a peça é impressionante, mesmo sendo uma leitura silenciosa, os diálogos são tão viscerais, são tão fortes, que eu sentia como se internamente eu estivesse ouvindo aqueles personagens gritando cada fala que eu lia. Você teve essa sensação? Sim, né? A gente tem a sensação de que é um pouco absurdo nesse sentido, né? Sim. Que é briga demais para ser verdade, entendeu? Isso, você tocou num ponto de bom. É briga demais para ser verdade, né? Aí fica aquela leve desconfiança. Essa história é verossímil ou ela é um pouco exagerada demais? Você pendeu para qual dos lados no seu balanço final? Ah, eu acho que é mais. Eu li, porque aí eu comecei a ler umas coisas de interpretação da peça, né? Sim. E numa das coisas que eu li, acho que alguém fala assim que é uma fantasia essa peça. Hum, Alguma palavra assim, que agora eu não lembro da palavra. Que é uma fantasia, que é um- uma parábola, que é alguma coisa assim. tá. Então não é para ser realista. Não é uma peça, É, simplesmente uma cena colhida do cotidiano, como se estivesse sendo não, filmada, isso né? foi assim, foi uma coisinha rápida que eu li que estava escrito assim, que fantasia ou uma metáfora, uma grande metáfora, não sei, mas Sim, foi muito rápido isso que eu vi assim, porque tá. claro que a maior parte das análises elas tentam analisar mesmo a peça, os personagens e tal. Sim, sim. Eu estava muito por essa questão de ser inverossímil, apesar de estar gostando da peça, eu falei, acho que é inverossímil. Mas no final eu comecei a pensar assim: a gente não pode se esquecer das circunstâncias nas quais a peça está colocada. Por quê? Porque, primeiro, esses dois casais
haviam se encontrado numa festa anterior. Todos eles, nos é dito, haviam bebido bastante. Conforme a peça vai se desenrolando, a gente percebe que os dois casais têm grandes tensões internas. Mesmo o casal mais jovem tem várias questões borbulhando. Tudo leva a crer que esse casal mais jovem, no futuro, possa se tornar uma versão nova, né, do casal Martha e George. Então, esses dois casais tensos estavam numa festa, beberam demais, e mesmo assim, tendo já bebido e estando, portanto, no estado meio alterado de consciência, decidem prolongar a noite, depois das 2 horas da manhã, no outro sarau, digamos assim, e continuam bebendo. Então, se você leva isso em consideração, e lógico, né, como a tensão deles vai se revelando, isso só vai potencializando o nervosismo e a tensão mais ampla do grupo. Então, se você leva isso em consideração, a visceralidade das falas, né, o fato delas serem incomuns, talvez num cotidiano mais banal, se torna mais verossímil, porque as circunstâncias são excepcionais, né? Acho que são pessoas bêbadas desde o princípio. Acho que é muito isso, assim. Aí, pensando dessa forma, eu consegui achar a peça mais redonda. Acho que sim, mas assim, a gente também, nessa altura, a gente não pode negar a importância da peça, né? A gente não pode negar que ela tem que ter alguma qualidade, pela importância que ela tem, né? Sim, sim. E aqui, então, vamos por partes, né? Tem o primeiro casal, da Martha e o George. Eu sempre olho porque eu confundo os nomes deles. Ele, um professor universitário que parece não deu tão certo na vida. Ela tinha a ambição de que ele se tornasse alguém com maior destaque ali naquela administração, né, da universidade, à semelhança do seu pai. A princípio parece, pelo menos para mim, que só o George teve uma vida problemática, meio fracassada e tal. Mas depois, não sei se você teve essa sensação, se revela que a própria Martha teve uma vida muito fracassada em vários sentidos, né? Sim. Pelo visto, ela não é tão querida por esse pai, sobre o qual ela tanto fala. Ela, sei lá, querendo ou não fez um casamento mais vantajoso. Ela não... Eu acho que, pelo que você entendeu, ela não tem uma profissão ali, né? Eu acho que ela é uma dona de casa, talvez, da época. Ela não chega a ser uma professora também, né? Algo assim. Não. Acho que não, né? Então, ela não tem exatamente uma profissão e ela não conseguiu ser mãe por algum motivo, né? De uma época que as mulheres se realizavam pelos maridos, né? Pelos maridos e pela maternidade. Ou também, enquanto filha de alguém querida, né? Tem uma boa relação com o pai. Nessas três instâncias, ela não se dá bem. E ainda por cima é alcoólatra, né? Então, é alguém com muito problema sendo carregado, e aí ela começa a projetar isso no marido, né? E ele, não sei, será que você viu ele como alguém que fracassado no sentido de ter menos qualidades, ou você sentiu que ele também não tinha essa ambição toda, ele estava, de um certo modo, satisfeito com aquilo, com aquela condição, não tinha a pretensão de ser alguém de destaque? Aí, nesse caso, não sei bem, né? Porque quando contam a história que talvez ele tenha matado a mãe, tenha matado o pai, a gente entende como uma pessoa que ficou meio bloqueada na vida, se for o caso dele, né? E aí, quando ela fala que ela diz que o pai dela não deixou ele publicar o livro dele, então uma pessoa que o que tentou fazer não conseguiu. O que tentou, né, por vários motivos, mas enfim, não conseguiu fazer o que queria, que era escrever um livro. Sim. E publicar um livro.
E, e aí vem a coisa que é história, né? Ele fala, é professor de história. Então, simboliza o passado, né? Alguém que não tem muita ação, que só olha para o passado, mas consegue entender o passado, mas não consegue agir. Sim, É, essas coisas. Ele não é uma pessoa realizada, com certeza. sim. Não é uma pessoa realizada. Porque quando começa a peça, ele já começa ironizando bastante, né? O Nick. Aham. Desde ele não tinha nem começado bem ainda essa coisa das agressões, ele já ironiza bastante o Nick, né? Você vê que ele está frustrado. Sim, Ele vê um jovem que poderia ser talvez melhor que ele já fica incomodado, né? sim, sim. É um duplo, né? Assim, o que ele poderia ser, não é. E essa história dele ter matado o pai e a mãe, salvo engano, isso é contado de um modo como se fosse uma outra pessoa, né? Mas que dá para ler que ele está falando de si mesmo, ou eu estou me confundindo? Sim, porque ela diz que ele escreveu um livro sobre isso. Ah, tá. E aí o pai dela não deixou ele publicar. Aham. Então aí eu penso assim, se ele não deixou ele publicar, talvez justamente porque fosse verdade. Sim. Porque se fosse uma ficção que não é verdadeira, Não seria exatamente uma coisa imoral, né? Seria uma coisa é, trágica, não é coisa imoral, né? trágica. Mas se ele falar, ah, não, mas isso é tudo verdade, então talvez ele fale, não, a gente não pode expor isso. É, A gente não pode expor essa história. sim, Não sei, mas assim. Então, pelo fato do pai ter proibido, parece que é verdade, entendeu? entendi. É, faz sentido. E, e aí eles ficam naquela troca de acusações, mas assim, dá a entender também que eles meio que gostam daquilo, né? Eles gostam de ficar batendo boca, né? Sim. Eles já se acostumaram a isso, né? E pela maneira como eles tratam cada coisa, eles já se acostumaram a fazer isso. E quando tem uma plateia, é melhor, muito melhor, né? É, exato, exato. É uma forma de aparecer também, de ser alguém de algum modo ali ao olhar do outro, né? É, E eu acho interessante também essa questão do casal, né? O Nick e a, e a Honey. Nick e a Honey. Que também, né? A princípio eles parecem apenas um casal normal, né? Que caiu de paraquedas naquele caos. Mas depois, conforme a bebida vai rolando ainda mais, se prova que não é bem assim, né? Que eles são muito mais problemáticos do que pareciam. sim. E tem também uma questão de paralelo do filho, né? Assim como a Marta e o George, eles, vamos dizer, são inférteis, é um casal que não consegue produzir algo. Essa moça parece que teve uma gravidez. Será que foi psicológica a gravidez dela? Ou, eu não entendo, ou ela realmente perdeu a criança? Não, foi psicológica. Psicológica, né? Dizem que é possível, né? Sim, sim. E ali ele também tem um interesse financeiro, assim como o George poderia ter um interesse financeiro no casamento com a Marta, É, só que com a diferença de que a Honey é menos esperta, assim, menos ativa do que a Marta, eu acho, né? Ela parece mais bobinha, assim. sim. E, e aí também vamos pensar, né? Ele também é um professor, mas diferentemente do George, que trata do passado e da história, ele é um biólogo que trata do genoma, dos cromossomos, então provavelmente do futuro e do que vai ser produzido, né? Eu vi essa diferença também, né?
entre a história e a biologia, né? Aham, A história é o passado e a biologia era o futuro, sim. né? E foi, foi nessa época, né, que surgiu a pílula. Sim, E anos aí, 60, a pila é dessa época. Não e sei aí se já tinha surgido, não é? Anos 70, será? 60. 60, tá. E aí ele fala: vocês querem fabricar seres humanos todos iguais? Vocês querem fazer toda a humanidade ser igual? Lembra que ele fala no começo? Aham, Mas tem a ver com Hitler isso, né? Você eles nessa época acho que eles estavam pensando nisso mesmo, de fazer uma melhoria da raça, sim, de fazer alguma coisa assim para melhorar. Seria o futuro mesmo, eu acho, né? Acho que simboliza o é, futuro naquela época. é. E ele era o exemplar perfeito, né? Porque ele era um atleta, alguém que sempre fez esporte, que tinha músculos, que não era gordo, né? Ah, Forte. Então, diferentemente do George, que já está envelhecendo, que já está ali com seus cabelos brancos, que pela própria biografia não foi tão bem sucedido, ele era o exato oposto, né? é. Teve uma coisa que eu não sei se você percebeu, que tem na peça, mas não tem no filme. Ah, Que na peça ele fala várias vezes que ele é mais jovem que ela. sim. E no filme não tem isso, acho que ela não deixou. Ah, é A verdade, Elizabeth Antônio. Taylor não deixou isso. Boa observação. Certamente é por isso. Não deve ter Certamente ela não deixado. deixou, né? Porque, assim, não é uma coisa. Poderia ter passado para o filme tranquilamente. Tem nada de moral, de polêmico, nem nada. A não ser por esse viés da própria Elizabeth Taylor, né? Sim. Olha só, eu não tinha parado para Isso pensar não nisso. falam nenhuma vez no filme. Outra coisa que eu notei que o filme, aí sim o filme atenua, é aquela duas coisas, né? Aquela parte em que o Nick está conversando com o George e e aí ele fala tipo assim que o George ensinou pro Nick que ele é, vai ter sexo, vai fazer sexo com a Marta, vai como se fosse um cachorro, vai cobri-la como um cachorro. Aquela parte bem gráfica mesmo que ele menciona. Isso eu não me recordo de ver no filme um trecho tão explícito. E também aquela aproximação muito intensa entre a Marta e o Nick, né, a ponto deles quase terem alguma coisa, eu não me recordo no filme. Pode ser também porque eu assisti o filme um pouco antes. Você tem essa parte, assim, mais explícita? No filme, eles vão É. para o quarto sozinhos. Eles vão pro quarto. Quarto sozinhos, aí ele olha os dois pela janela. Ele fala: olha eles ali na janela, né? É verdade. Lembrei. Mas depois ela fala que não aconteceu, né? E dá a impressão de que não aconteceu porque ele não compareceu, não é isso? Claro, porque ela fala dos impotentes, ela fala: estou cercada de impotentes, não sei o quê. Aí ele fala que não aconteceu porque ele já estava bebendo há quase 10 horas, sei lá, mais ou menos isso. É verdade, é verdade. Então, no final, é uma soma de impotências, né? Até ele que parecia o garanhão, na hora H, não resiste, não consegue comparecer. Então, ali ninguém está sendo capaz de produzir nada e de levar nada adiante, né? Exato. É quase como um fracasso atraindo outro, uma grande amálgama ali de fracassados. E, não, bem interessante isso também. Ele fala, E, né? O George fala que essa coisa de ficar com as mulheres lá, as mulheres dos professores, seria uma maneira de galgar as posições na universidade. E uh-huh, aí ele fala: pode ser, como se falasse: tudo bem por mim, entendeu? Eu posso ser sim. E até sim, faz um pouco de ironia dessa situação. Isso eu estou falando agora no filme que ficou mais claro isso, tá? uh-huh, é, é bem isso mesmo. E eles estão meio que no interior, né? Assim, aquelas cidadezinhas universitárias de interior dos Estados Unidos, salvo engano, Costa Leste, no caso deles, né? Nova Inglaterra.
Nova Inglaterra. Nova Inglaterra. Nova E, Inglaterra. como eu li, é muito simbólico dos Estados Unidos, né? Simboliza muito os Estados Unidos. Nova Inglaterra, tá? Vamos ver aqui. É bem próximo de Simboliza o Nova. começo dos Estados Unidos. Devia ser uma das 13 colônias, alguma coisa, que é bem aquele início, né? E Nova Inglaterra é exatamente o duplo da antiga, né? Então é o que foi começado de novo em outros termos. E você já havia lido mais alguma coisa dele ou conhecido alguma dessas outras peças que mencionam? Então, Eu já vi a peça, já vi essa peça Três Mulheres Altas. Eu não me lembro se vi alguma outra. Não me tá. lembro. Eu tive uma disciplina na faculdade esse semestre de adaptação, né? Falou-se muito sobre adaptação, inclusive teve um texto que falava sobre adaptação do teatro para filme. E um dos exemplos citados era o de Quem Tem Medo de Virginia Woolf, porque permanece vários pontos da teatralidade, principalmente a questão de ser muito centrada em diálogo, ser praticamente um ambiente só, com poucas externas, né? E aquilo, assim, é como se fosse um palco filmado, mas em o cômodo de uma casa. E ali o professor também comentando umas outras coisas, ele mencionou uma obra desse Edward Albee que ele considerava uma das melhores que ele já leu na vida, e ele é especialista em literatura inglesa, que chama Zoo Story. Não sei se você já ouviu falar dessa, Zoo Story. Eu vi essa listada entre as obras dele, o que confunde um pouco, porque tem uma do Tennessee Williams também, que é Zoo alguma coisa. Tem mesmo. Acho que é o zoológico de cristal, zoológico de vidro. De vidro, então, né? Confunde um pouco, mas eu não vi essa do Albee, eu não vi, não. Parece que tem até um filme baseado... Não sei, acho que é a peça gravada que apareceu aqui. Mas ele diz que é bem bacana, então fica como uma dica também. E eu estava pesquisando, né? Ele morre em 2016, já com 80 e tantos anos. Eu senti que talvez ele seja menos conhecido, pelo menos entre leitores, né? Talvez porque ainda não teve um recuo suficiente no tempo, né? Para falar, para realmente bater o martelo. Não, ele é um clássico e mesmo públicos menos afeiçoados à obra dele começam a conhecer. Será que é isso? Ou você o vê como alguém realmente conhecido? A morte sempre dá um distanciamento, né? É. A morte, daí passa um tempo, geralmente é assim, né? A pessoa morre, passa um certo tempo esquecido, depois volta. Talvez aconteça isso no caso dele, mas acho que ele foi muito aclamado, né? Sim, ele sim. ganhou os prêmios. Sim. Aí eu pensaria mais em termos de Brasil mesmo, sabe? Nosso público. Porque, por exemplo... Mas essa peça, As Três Mulheres Altas, ela já foi montada aqui antes, foi montada recentemente. Acho que tem bastante montagem dele aqui. Tá. Como sei, teatro mesmo, né? Eu não sei, mas eu já vi algumas referências assim a ele, já fui ver peça dele. Tá. Eu estava pensando um pouco como leitura mesmo, peça para ler, né? De disponibilidade de livros nas editoras, nas livrarias, que isso eu vejo menos. Porque, assim, colocam ele ao lado do Eugene O'Neill, do Arthur Miller e do Tennessee Williams. E esses outros... que assim, né? É que acho que a gente está em dívida com quase todos esses, né? Porque também do Arthur Miller e do Eugene O'Neill, a gente não acha tanta coisa disponível, assim, sendo constantemente editada, né? Acho que talvez não seja um problema só do Edward Albee, mas do gênero literário da dramaturgia, sim. né? Sim, sem dúvida. E o que mais que a gente pode mencionar? Você gostaria de alguma coisa que eu estou só falando aqui? Às vezes você quer mencionar alguma coisa. Eu acho que provavelmente dos países de língua inglesa ele é bem montado, né? Acho que deve ser bem montado. Sim.
Eles falam aqui que ele tem um pouco do absurdismo do Ionesco, né? Do Ionesco, do Beckett. Ah, tá. Não sei, aí eu precisaria conhecer as outras peças. Talvez essa história da gritaria, da inverossimilhança, desse certo exagero. Não sei se seria por isso, aí eu precisaria pesquisar melhor. Mas se for, faz um sentido, assim, tem um quê de absurdo na briga toda do casal, né? Sim. Assim, é, vamos ver o que mais. Uma outra coisa, né, que no filme é diferente, isso até estava no texto que eu li a respeito, é que eles dão uma saída, né, para fora, eles vão naquele bar que tem a jukebox, né, e começam a dançar naquele bar. Na peça eles ficam no mesmo local e não mudam, né, não saem de casa. O cinema tem que ter um pouco mais de agilidade, né? Tem que ter um pouco É, de movimento físico mesmo, né? sim, sim, sim. E aí eu também estava pensando, né, isso, até porque eu estava lendo aqui de novo o Macbeth do Shakespeare. Ontem eu assisti a um filme, né, com a Lady Macbeth. É, esses personagens, no caso dessa peça, acho que principalmente a Martha e o George, devem requerer muito dos atores, é, pa, em cena, no sentido assim, de que eles tendem a essa inverossimilhança. Então, pro ator achar um tom certo para unir todas aquelas falas ao longo da peça num todo coerente, numa personalidade que faz sentido em cena, não deve ser fácil. Eu acho que eu contei, né? Que eu vi com a Marieta Severo e o Nanini. Então eles tinham capacidade, né, para fazer esses personagens. Sim. Eles tinham, são bons o suficiente, né? Isso eu me lembro. Agora, eu lembro disso. A peça também era bem futurista, assim, bem. Hum. E não tinha um cenário realista, nada disso. Ah, que interessante. Porque, por exemplo, ontem nesse filme que eu assisti, era do Macbeth, era esse último em preto e branco, do Joel Coen e da Frances McDormand. Tem o Denzel Washington como Macbeth. A Frances McDormand é uma atriz premiadíssima e tal, óbvio que ela está bem no filme. Só que aí eu percebi que existe uma questão delicada, né, que parece a dessa peça, na própria personagem da Lady Macbeth, porque ela começa como alguém extremamente determinada a cometer o crime, a praticar as maiores vilanias, etc, etc. E aí ela termina, né, até com um suicídio, sendo aquela pessoa que está cheia de culpa, que nem consegue mais dormir, que lava aquelas mãos constantemente. Então, que se mostra frágil, vulnerável e muito abalada por tudo que aconteceu. Então, assim, eu pensei, para fazer a transição dessa mulher tão determinada para essa outra vulnerável, tem que ter muita maestria na atuação, porque senão não fica crível. No caso da Frances McDormand, não sei, aí também não é só questão da atuação, acho que depende da montagem da peça barra filme também, é o que ela vai favorecer em termos de situações para isso acontecer. Mas eu achei lá no filme, por exemplo, que ficou muito abrupto. De repente, a gente deixa de ver a Lady Macbeth determinada e passa a ver a vulnerável, e essa transição não aconteceu em tela, então não fica tão crível. Aqui eu acho que o dilema, por exemplo, principalmente para Marta, é além da gritaria, né, nos momentos em que ela se mostra vulnerável, isso ser crível, né? Essa vulnerabilidade. Tipo assim, a atriz ela tem que, ao tempo todo que ela está gritando, de algum modo, ela também tem que estar expressando, aí sabe Deus como, essa vulnerabilidade, né? Para depois ela ser coerente. Não sei se eu consegui me fazer entender. Não, acho que ela vai alternando bem esses momentos, né? Porque ela já começa assim, né? Eles começam dando um beijo. Não, na verdade, ela pede um beijo e ele não dá um beijo, né? É, Você vê que já começa a frustração dela aí, né?
Sim. Não sei se você viu que teve uma polêmica aí, polêmica não, né? Mas alguém falou que a Ivete Sangalo Ah, separou do marido dela ah, e aí ela fez uma postagem no, numa coisa da internet, então alguém falou, então é por isso que ela separou, querendo dizer o seguinte, que ela quer paixão. tá. Então, que ela escreveu assim, tipo, relacionamento tem que ter beijo na boca, tem que ter tesão, tem que ter isso e tem aquilo. Então, se ela separou, porque não estava tendo isso, entendeu? Ah, tá. E parece que essa situação dela já bem no começo, né? Ela fala no começo, isso no filme ficou mais marcado para mim. Me dá um beijo aqui, me dá um beijo, não, eu não quero dar um beijo agora. Então você entende também, por conta dessa cena, que o relacionamento da Marta e do George já é um relacionamento mais frio, mesmo fora, tipo assim, né? Fora do que seria mostrado na peça. Sim. Já não é um relacionamento apaixonado, mas assim, Não, que não tem mais um beijo ardente, sexo, é e ela mais frio. ela fala dos impotentes na vida dela, que tem muitos impotentes, está cercada de impotentes. E hum, Tá. É que no caso do George eu fiquei lendo esse impotente como profissional, mas entendi. Faz sentido. tem que ver a palavra em inglês, né? Não sei qual foi a palavra usada, não lembro agora qual foi a palavra usada em inglês, né? Se foi impotente mesmo. Tá. E você entende que a Marta traía o George com outros homens, a não ser o Nick, em outras situações, ali naquele contexto da universidade? Não, eu achei o seguinte, ela poderia trair, porque ela Aham. fez isso durante a peça. Mas é que durante a peça ela começa a fazer provocações, aí o George não reage. Fica sentado, ele não reage na hora que ela faz a provocação. Aham. Então ela fica meio sem alternativa, ela tem que continuar até o fim essa provocação. Agora, vamos supor realmente que eles não tivessem mais sexo. Então, Sim. aí ela teria uma justificativa, entendeu? Por mais Aham. absurdo também que pareça acontecer isso ali naquele momento, né? Aham. Sendo que os dois estão casados, então o que que eu não sei porque a mais jovem também não fala nada a respeito disso na hora quando eles Uhum. sobem, então realmente fico em dúvida Se teria essas traições ou teve mais pontual, né? Se era é, uma rotina ou não. Porque também a dúvida que fica é, tudo bem, uma resposta que já pode acontecer desde o início, já pode ser fornecida, é a dos tabus da época em torno do divórcio. Mas parece aqui que nós estamos num contexto um pouquinho mais arejado, de pessoas que não estão exatamente num meio rural e tem um ambiente universitário. O que mantém os dois juntos, né? Por que que eles, se é tão ruim, por que que eles não se afastam ou se separam? Ou pelo menos são indiferentes um em relação ao outro, morando numa mesma casa, né? É, será que é um abraço de afogado ali também? Isso é uma dúvida que eu fiquei. à luz da razão, né? Mas É, aí que tá, acho que eles a questão do filho, né, que eles inventaram o filho, então é sim. como se eles tivessem achado as suas próprias compensações. É. Então, eles se acostumaram a procurar as próprias compensações, até com a imaginação, por exemplo, né? Sim. E os dois assuntos, agora só recordando que no combinado deles ali, meio louco, que eram tabus, era a questão do filho e a questão do livro, né? É, Podia se falar de tudo, xingarem-se mutuamente, mas esses dois não era para mencionar, né? exato, parece que sim. É. E agora, isso aí também, se você perguntar isso, você vai perguntar isso para grande parte de casais, né? Dos casais, vocês não se dão bem, por que que vocês não separam, né?
até hoje, né? Mas no passado era mais frequente também, né? Muito mais. Sim, era mais compreensível, né? Porque tinha amarra social, né? Jurídica, social. Agora, sendo possível se separar, por que não, né? E se mantém. Ele poderia não querer se separar porque ele fala, não tenho, não vou ter disposição para procurar outro emprego em outro lugar. É isso, porque poderia perder o emprego ali também, né? Então eu não vou ter mais capacidade para começar a carreira em outro lugar, então não dá. Ah, E ela poderia achar que o problema da infertilidade era dela, é, também falar, ela fala algumas coisas no final, né? Ela fala, ele me aguenta, ele me consola, o único homem que eu amo realmente, que é capaz de me fazer feliz, é ele. uhum, Então, ela tem mais falas contraditórias nesse sentido. sim, sim, Falar, realmente, quem eu amo é ele. é, Aí o cara mais jovem fala, não é possível, né? Não é possível isso. Ela fala assim, ela fala assim, você só vê as aparências. é, é, Então, assim, o que é complexo é isso, né? Porque eles têm falas, principalmente ela, né? Opostas entre si. Ela tem falas que ela acha que ele é muito bom para ela, que ele aguenta ela, que ele é o grande amor da vida dela, mas ao mesmo tempo é. ela fala, ele é um fracassado. Aí eu não sei se ficou se isso no texto escrito ficou claro, mas no filme eu percebi, ela fala, sou eu que tenho que colocar as calças aqui. Hum, Eu que coloco as calças aqui, nessa casa. Então, quer dizer, ela era o masculino da casa. aham, Ele não tinha muita iniciativa. sim. É, uma coisa que daí eu me volto a pensar e, portanto, né, a refletir sobre isso para fazer minha avaliação pessoal da peça, que, ok, vários desses elementos, qualquer um pode se identificar em diferentes situações da vida e tal, mas como um conjunto, assim, né, nos traços mais fortes da peça, eu ainda tenho dificuldades em ver uma peça que exemplifica, que é um grande exemplo, um grande símbolo de uma sociedade maior, de um modo de ser das pessoas em geral. Eu ainda fico com a impressão de que ela destoa um pouco da média e não funciona tão bem como esse retrato da sociedade moderna. Como você vê isso, assim? Ou você vê, não, realmente, acho que funciona como um retrato, que a sociedade é meio assim. Olha, aí tem as intenções do autor e o que as pessoas veem nele, certo? Aham, Então, ele ele quis colocar essas referências à sociedade americana, né? Quando eles falam, aqui nós estamos na New England, na Nova Inglaterra, como querendo dizer, isso tem muito a ver com os Estados Unidos, né? aham, Inclusive, eu li um dos textos que eu li dizia assim que na primeira montagem tinha vários símbolos americanos no cenário. hum, Tinha a águia, tinha a bandeira americana de cabeça para baixo. nossa, Então, assim, é a intenção do autor. E como ele é autor reverenciado, então as pessoas acreditam nisso, que realmente ela mostra o que estava dando errado ali nos Estados Unidos nessa época. Né? Quer dizer, de forma mais. Tipo assim, eles não tinham filhos. Vamos supor que isso é a visão de uma crise em que as pessoas não estão tendo muito filhos. tá, Para nessa época as pessoas tivessem muitos filhos. Né? É chamado de baby boom essa época. é. Acho que, assim, esse momento, A visão 66, eu acho dele. que já deve ser o final do Baby Boomer, né? É, Justamente, a é, transição do Baby Boomer para uma nova fase. é.
Mas, assim, é a visão dele. A visão dele dos Estados Unidos, que em outras peças parece que ele também fala dos Estados Unidos, né? Do sonho americano. Eu acho assim que existem, deve existir centenas de peças que falam dessa falência do sonho americano. É, Então, não é única, sim, não é única, né? é E verdade. essa falência é eles serem inférteis, né? Não estarem felizes, não produzirem nada. Ele escreveu um livro, mas não publicou. A visão É, pessimista do autor. E aí a cidade que eles estão é Nova Cartago, né? Nova Cartago. E Cartago, eu li que então é uma cidade destruída pelos romanos, mas não só destruída, mas também tornada infértil. Sim, sim. O tema da infertilidade ali é muito forte. Assim, é como se até a peça inteira fosse um grande terreno estéril. Nada vai sair dali. E esses nomes, George e Martha, eram os nomes de George Washington e a mulher dele. Pais da nação, né? Assim, né? Casal arquetípico da nação. Então ele está querendo falar mesmo dos Estados Unidos, né? Agora, até que ponto ele atingiu isso? É. Por exemplo, pensando lá naquela outra peça que a gente leu, Um Bonde Chamado Desejo, né? Ali eu já. Tudo bem também, é uma peça que se passa nos Estados Unidos, tem essas especificidades, mas eu acho mais os personagens e as situações ali com ecos mais universais, no sentido da atração física por aquele macho alfa e tal, isso já tem um apelo universal. A própria Blanche como uma decadente sonhadora, que quer manter o status quo, que delira, né, pensando que ainda habita aquele outro mundo, alguém que foge da realidade no sonho, também eu acho que é uma coisa de eco universal. Então, nesse sentido, eu acho que aquela peça funciona melhor em termos de grande público. Não sei se você pensa assim também. Não, é mais fácil de você se relacionar com ela, né? Isso, Porque essa, como tem situações muito exageradas, é mais difícil você se relacionar. Por exemplo, ela pega o cara mais jovem e vai transar com ele no quarto. aham. Qualquer pessoa acha isso uma coisa meio exagerada e não muito possível, né? E o marido dela ali, né, vendo e não fazendo nada e tudo. Vendo e aceitando, aparentemente, até certo ponto aceitando, É, é, mas aí é mais difícil para as pessoas se identificarem, né? exato, exato. Nesse sentido, eu acho que eu também vou depois pesquisar mais a respeito dessa relação do Albi com o tal do teatro do absurdo. Eu acho que talvez, usando um pouco das ferramentas de análise desse tipo de teatro, a gente consiga analisar também esses aspectos, né? Como intencionais, é um exagero que tem um propósito. Talvez a gente não esteja enxergando tão bem agora. Mas é isso. Talvez ele tenha sido influenciado, né? É, Pouco por isso. sim. Mas é isso, não sei o que mais que eu teria para O acrescentar. título, o título você viu, O né? título, exato, eu ia falar disso. Que é um título desconcertante, porque ele te induz a toda uma série de pensamentos. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento de uma obra, talvez sem saber até se era filme, peça, livro, chamado Quem Tem Medo de Virginia Woolf. E imediatamente pensa que, sei lá, a Virginia Woolf vai ser tematizada de algum modo, né? Sei lá, são pessoas que leem Virginia Woolf e são provocadas pelos textos dela em algum nível. Mas não é nada disso, né? Mas ao mesmo modo, mas de todo modo, é o título da peça. Isso causa um impacto e gera uma série de expectativas, influencia a recepção da peça. Como que você vê esse título? Olha, aquela coisa, né, que você, para entender as coisas, você tem que realmente ir atrás. Eu não tinha pensado nisso, aí eu vi a explicação e entendi. Que é uma música infantil, porque o Wolf é lobo. Sim, Então, quem tem medo do The Big,
não sei o que lá, Wolf. Quem tem medo do grande lobo? Quem tem medo do grande lobo? Então virou uma piada falar quem tem medo da Virgínia Lobo? Quem tem medo da Aham, Virgínia Lobo? Quer dizer, já existiu infantil. Aí eles trocaram as palavras por Virgínia. aham, Então, é, a referência é uma música infantil. sim, Como se a gente falasse, quem tem medo do lobo mal, lobo mal, lobo mal. Quem tem sim. medo do lobo? Não existe uma música assim, não? Sim, tem. Então, mas aí você tem que falar, medo. Estou falando de medo. Lobo mal. Quem é o lobo mal? Uhum, E aí, no caso da Virginia Woolf, pode-se dizer que ela era, eu também li essa explicação, uma autora que não é tão fácil, uma autora sim. que nem todo mundo entende. Então, para intelectuais de uma faculdade, pode ter sim aqueles que têm medo e não querem falar, não li a obra dela, não, eu não li, não, eu não, para a pessoa não falar que não entendeu a obra dela, ela vai ter medo de falar que ela não entendeu Aham. a obra da Virginia Woolf. É, seria assim como o lobo mau é um símbolo de De erudição. perigo, não, para criança, né? Seria um perigo, algo a ser enfrentado. Dentro daquele ambiente de intelectuais, fica uma Virginia Woolf como algo a ser enfrentado, né? Como É, bicho-papão. exato. Oi, Patrícia, tudo bem? Não estamos ouvindo você, o seu microfone está no mudo. Perdão, já acabou? Nossa, entrei bem atrasada. Não, nós estamos aqui conversando sobre. Já estávamos nos encaminhando para o final, mas óbvio, você chegando, a gente conversa mais um pouco. A gente Não, estava não. aqui discutindo sobre o título, né, da peça. O Antônio estava Aham. falando que vem justamente uma cantiga infantil, que em inglês Wolf da Virgínia é o lobo mau, né, do quem tem medo do Sim, lobo mau. Mas a gente estava pensando quanto, né, esse trocadilho e o fato de que incontornavelmente o sim, nome Virginia Woolf está no título da peça influenciam a leitura e a recepção, né? Porque gera uma expectativa que é contrariada, porque nada de Virginia sim. Woolf vai ser falado, mas é um nome que está lá. Então estávamos falando sobre Ah, isso. que legal. Não, eu não consegui. Esse mês eu estou com o mês de mudança de casa e eu li, ai, vamos colocar assim, 30%, 40% do livro, mas eu estava achando tão interessante É, que eu falei, ai, deixa eu entrar para ver, mas, puxa, não, acabei ótimo. entrando. Depois você assiste, eu vou disponibilizar a gravação. Ai, que Nosso bate-papo legal. foi bem Vou rico. sim. Legal. Mas de todo modo, tá, você liu 30, 40%, é o seu primeiro contato com essa história. Com essa história, sim. Eu, É, eu você não havia assistido ao filme. não. Eu preferia, eu sempre prefiro, né? Entre assistir, eu gosto de ler primeiro e depois e ver o filme, ou uma adaptação, uma peça. Tá, Eu não gosto de fazer ao contrário, de criar o personagem já tirando, né? Eu gosto sim. de construí-lo. E você está achando interessante? Você não está, por exemplo, incomodada com o tom, com essa gritaria que é o livro? Não, eu tô assim, eu tô achando primeiro divertido. Eu estou Olha, querendo saber aonde que vai chegar isso, entendeu? olha que Porque interessante. eu achei muito interessante. Eu falei, gente, que inconveniente, né, no começo. E eu quero Total. saber de onde está, porque ele é muito irônico. Já nas primeiras coisas, já percebo uma ironia fina, uma ironia requintada dele. E eu Sim, quero saber onde vai chegar. Mas eu não consigo, assim, eu precisava terminar a minha mudança, que terminou ontem. sim, que bom. E agora eu consigo, em dezembro, entrar na calmaria de novo, né? Começar a Que fazer minhas bom. coisas. E não, mas venha sempre, é sempre bom ter sua presença. E a questão, você falou que está se divertindo, eu achei isso muito interessante, porque não é que eu não gostei do livro, né? Mas divertir não é uma palavra que eu usaria para descrever a minha Olha, experiência. eu tô me divertindo no começo, eu não sei como que vai ser. Como eu falei, já estou em 20%, vai, 30% no máximo.
Tá. Mas eu gosto quando tem um personagem que é irônico. Eu gosto de ironia, principalmente uma ironia inteligente, como eu estou vendo que ele é. Eu não sei para onde que vai ser encaminhado isso. Tá. Entendeu? Mas vamos ver. Você não está achando exagerado? Até agora não. Até agora tá. não. Que bom. É uma peça, né? Não é uma... Eu acho que a peça de teatro ela tem que ser um pouco exagerada, porque o objetivo é você conseguir passar a informação, passar, né? É diferente de uma prosa, que é diferente. Entendi. Entendeu? O cinema mesmo, né? Que tem, às vezes, outros recursos que não a própria fala. Exatamente. Né, E muitas vezes o exagero ele tem um objetivo. Sim. Entendeu? Essa é a questão. Vamos ver onde que vai. Eu estou curiosa para saber onde que vai parar isso. Entendeu? Por enquanto, eu imagino no trecho que você está, o outro casal, o Nick e a Honey, ainda estão ali meio só no constrangimento, ouvindo calados, né? O que está acontecendo. Exatamente. Eu estou nessa parte. Por que assim, embora exista esse constrangimento, por que eu estou achando interessante? Porque ele dá uma alfinetada a todo segundo. A todo segundo ele dá. Ele tá buscando, por isso que eu falo, eu estou curiosa de saber onde que ele quer chegar, entendeu? Uhum. Onde que ele quer chegar com tudo isso. Tá. Eu estou mega curiosa. A nossa conversa aqui tinha sido assim, né? Será que essa situação é verossímil ou não? Onde que eu estou? Onde eu estou não seria. Eu já teria há muito tempo caído fora. Não, mas assim, convincente, né? Não parece que é artificial demais do que está acontecendo? Então, por isso que eu quero saber onde vai chegar, para ver se esse casal ele tem algum objetivo concreto com relação ao pai dela. Tá. Entendeu? Então, assim, se eles tiverem, como eu falei, se eles tiverem um objetivo com relação a conseguir uma colocação na universidade, se eles tiverem um objetivo, você segura as pontas. Eu sei disso. Tá. Você segura, entendi. entendeu? Mas eu não sei, por isso que eu não sei aonde que eles vão chegar, por que eles estão ali. Tá. Entendeu? Então eu vou só adiantar uma coisa que não vai ser spoiler para você, porque não tem problema também de spoiler. Que é algo que você tira do começo, mas que eu falei para o Antônio que eu fiquei muito com essa sensação da inverossimilhança, mas no final eu comecei a ponderar que a peça dava uma explicação para isso. Por quê? Porque, primeiro, são dois casais que vivem situações tensas. Pelo menos o George e a Martha, logo de início, a gente percebe que sim. Eles estavam numa festa desde as 9 horas da noite, todos beberam muito. Decidem, por uma ideia infeliz, continuarem na casa deles à noite, às 2 da manhã. E ali continuam bebendo. Então, são pessoas que vivem situações infelizes, tensas umas com as outras, diante de desconhecidos, encharcadas de álcool. Então, assim, eu acho que isso explica muito da loucura das falas, da gritaria, porque eles estão alcoolizados e já são tensos por si só. Então, acho que, nesse sentido, se torna mais verossímil. Abaixa o nível de crítica. Isso. Entendeu? Abaixa e algumas vezes, você extrapola o que você não queria falar. Isso. Você fala. Então, assim, a gente não conhece esses personagens sóbrios. Sim. Não acho que eles seriam flores de doçura. E fica o tempo todo nesse lugar? Fica. A peça se dá entre os quatro. Entre os quatro, na casa. Nessa noite, por exemplo. Isso, nessa noite. Exato, é nessa madrugada. Entendi. Opa, então eu quero saber o que vai acontecer. O filme também. O filme tem hora que eles dão uma saidinha na rua ou vão ao jardim, mas basicamente ficam na casa. E assim, mesmo no filme é dentro da noite, não ultrapassa o período da madrugada. Entendi. Realmente é assim. Maravilha, eu vou continuar. E esse dramaturgo, eu falei, estávamos conversando, o Antônio conhece muito de teatro, já assistiu muita coisa, né? Inclusive a essa peça, outras desse dramaturgo. Eu tenho bastante curiosidade em conhecer mais dele. Eu já ouvi referência a uma outra peça dele, que não sei se tem tradução, chama Zoo Story. Um professor meu disse que é uma das melhores coisas que ele já leu.
parece ser alguém interessante para se buscar. E ele faleceu recentemente, né, 2016, com 80 e tantos anos. Então, eu tenho uma hipótese de que talvez ele, em termos de público leitor mais amplo, não necessariamente o frequentador de teatro, ainda está à espera de ser mais conhecido, que talvez aí está precisando um pouco mais da distância do tempo. Por exemplo, um Tennessee Williams, um Eugene O'Neill ou Arthur Miller, que são os dramaturgos ao lado dos quais ele é colocado, já morreram há mais tempo, né? Então já teve mais tempo de criar uma fama, entrarem para o cânone e serem mais falados, pelo menos enquanto nomes conhecidos. Acho que ele ainda está nesse processo, para nós, né, público brasileiro. Uhum. Maravilha, então. Mas que bom que você entrou. Eu acho que você não tinha ainda participado, né? Tinha, eu já participei 2 vezes, mas assim... Mas faz um tempo bom, né? Porque eu estou até na dúvida. Faz um tempo, Lucas, faz um tempo, porque minha vida é muito corrida. Que bom. Você falou que você se mudou, mas aqueles, né? Já cuidando de questão para... O seu endereço continua aquele que você me informou, né? Não, então, meu endereço já passei endereço novo. Entendi. Na verdade, ótimo. Assim, que meu ex-marido, a gente resolveu trocar, que eu morava meio que no campo, sabe? Entendi. Meio que dentro da floresta. Olha entendeu? Que bacana. É uma delícia, desde que você não tem que sair de lá, sabe? Só que você com filho de 11 anos tem que ir voltar para a cidade 50 mil vezes, eu não aguentei, eu vim para a cidade. Entendi, entendi. A dinâmica tem que ajudar, senão você não aguenta. Que bom. Não, mas faça isso, depois assista ao filme. É bom, porque o filme ele é muito próximo. Em termos de falas, você vai perceber que não teve tanta modificação. Então, como é uma peça muito verborrágica, às vezes é difícil assimilar tudo de uma vez, só o filme ajuda a fazer essa assimilação, né? Como uma segunda, como uma revisita ao texto, eu diria. Maravilha. Eu vi que ele está para aluguel no Amazon Prime. Acho que uns R$11 você consegue alugar ele. Quando que nós vamos ter o ano que vem? Olha, agora em dezembro nós não temos encontro, né? Fica sem. Eu continuo postando aqueles áudios comentando os contos eu tô lendo, russos, e isso segue até janeiro mesmo. Perfeito. E aí o próximo encontro nesse formato é no final de janeiro, aí tem a data lá certinha, acho que é o último domingo. Aí para a gente comentar todos os contos e decidirmos os próximos livros. Beleza, então. Combinadíssimo, então. Eu vi que muitos clubes de leitura já estavam divulgando as listas do ano que vem, mas assim, como o nosso processo ele é meio de votação e acontece em janeiro, eu não tinha como antecipar. Fica tranquilo. Então, para janeiro não tem nenhum livro, é isso? Não, tem. Dos contos. Os contos que já está acontecendo, né? Eu tenho mandado vários áudios, já mandei 3 sobre 12 contos, mas são 40, né? São muito bons, Antônio. E aí, lá no final de janeiro, que é o nosso próximo encontro, aí vai ter um encontro desse tipo para comentar o livro inteiro, fazer um apanhado geral. O segundo conto me cansou. Eu até gostei, é o do Pushkin, né? Ele é muito longo. Mas eu ainda acredito que o meu favorito é o da Pobre Lisa, que é o primeiro. Pobre Lisa é um doce. Eu já tinha Sabe que eu ando chegando à conclusão de que eu gosto de umas coisas meio românticas de vez em quando. Bem açucaradas. Bem açucarada, aquela coisa assim, ela chora e chove, sabe? Isso, assim, exatamente. A natureza está chorando. Eu adorei, verdadeiramente eu adorei. Por isso que eu gosto da Moreninha, né? Eu acho engraçado, na faculdade, os professores, sempre que eles vão citar um livro, que horror, eles citam a Moreninha. Aí eu fico escutando, gente, mas eu já li Moreninha umas 4, 5 vezes. Eu adoro a Moreninha. Mas que joia, gente. Não, mas pode contar, se eu não tiver mais, conta sempre comigo. Não, tá certo. Uma dica para vocês, assim, só para a gente finalizar. Fora até da Amazon, é na própria editora. Aquela editora Temporal, que só publica peças de teatro, eles estão com... os preços deles, eles não são editoras de entrar em promoção na Amazon, porque é editora menor e tal. Só que no site deles, eles estão com promoção excelente, salvo engano, até o dia 7, realmente com descontaço de 50% temporal. Então tem livros do Macbeth, do Macbeth não, do Ionesco, mais livros do Ionesco que eles publicaram, as edições muito boas.
Tem mais Ah, livro ô, daquele Lucas, Thomas Bernhard. Você não quer colocar para nós lá no grupo umas indicações? Eu vou colocar. Por favor, porque... Eu vou colocar, porque realmente, para nós que estamos, né, lendo Isso. peças de teatro especificamente, eu nem Isso. estou ganhando nada, por isso realmente é uma coisa de dica. Nossa, 50%, um monte aqui. Um monte, tipo assim, R$20, 25, Isso que eu ia tá falar. muito valendo a pena. Ah, Tem então você daquele indica Frank lá. Wedekind, por exemplo, uma outra peça dele chama Marquês de Nossa. Kif, tá em promoção, da Marguerite Duras, várias coisas, várias coisas. Ah, então assim, já manda já. Vou deixar aberto aqui, porque essas coisas a gente não pode perder, sabe? Não, eu nunca tinha visto dessa editora, a primeira vez. Savana Bay, é isso? Essa falou da Marguerite Duras, tá 25. Savana Bay, 4 peça... para 25. Eu gostei muito do que eu li da Marguerite Duras ano passado, aquele Legal. Hiroshima, Meu Amor. Ah, eu acho que eu vi esse aqui também. Não, Eu, Otto, Rio de Hiroshima. Eu tenho muita vontade de ler isso aí. Jean-Paul Alecre. Eu acho a premissa interessante. Ah, então tá bom. Então vou esperar você dar colocar para a gente pelo menos algumas dicas aí, que a gente aproveita as promoções. Eu conto o que eu vou ficar esse parece que ainda vai mais longe, por isso dá para fazer isso nos próximos dias. Então, beleza, combinado, então. Antônio, mais alguma consideração? Não. Nada a declarar. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Que bom que vocês compareceram. Foi possível, né, a gente promover esse encontro discutindo um pouco da peça, porque realmente é uma peça que eu concluí a leitura com vontade de conversar sobre. Legal, então, gente. Então, se eu não encontrar vocês assim virtualmente, né, ao vivo, um Feliz Natal, um ótimo Você ano também. de 2016, que sejam boas as festas, se tiverem férias, as férias, e que a gente se encontre de novo em breve. E, por favor, pare de vender livros para me deixar pobre. Não, isso eu vou parar, isso aí já foi. E aquele livro lá que você falou que se não vendesse ia ficar com você? Qual? Dos índios? Dos índios. Não vendi, ficou comigo. Vai ser obrigado a ler, viu? Vou ser obrigado a ler. Então tá bom, gente. Tchau, até. Tchau, Tchau, um Antônio. abraço. Até mais, abraço. Tchau. Tchau. Até mais. Até.